comentei isso brevemente com a professora Cláudia, uns meses atrás, que eu estava empregando nas aulas de filosofia o exemplo do abandono afetivo, as decisões da quarta turma do STJ, como um exemplo, uma escada para explicar para os alunos a diferença entre o sistema normativo jurídico, sistema normativo moral, sistema normativo costumeiro, e também para tratar dos limites do direito, até onde o direito pode interferir nas nossas vidas, nas nossas decisões. E, surpreendentemente, esse exemplo tem funcionado bastante, tem sido muito proveitoso em sala de aula. Então, eu estava preparando um artigo, comentei com a Cláudia, e veio esse convite para falar aqui. Eu terminei o artigo e agora eu quero expor algumas conclusões sobre esse problema. Bom, o título da minha palestra seria uma abordagem histórico-filosófica das decisões do STJ a respeito do abandono afetivo. O que nos trouxe a atenção essa decisão foi, esse problema foi uma decisão de abril do ano passado, da quarta turma do STJ, um precedente relatado pela ministra Nancy Andrighi, que reconheceu a indenizabilidade do abandono afetivo numa ação movida por uma filha contra o pai, que durante a sua menoridade não exerceu as suas funções de pai. Então não cuidou, não visitou, embora não esteja em causa aqui se ela deixou de cumprir, se o pai deixou de cumprir as suas obrigações alimentares. Até então nós tínhamos alguns precedentes isolados, uma sentença de Capão da Canoa que ficou muito famosa, uns precedentes do Tribunal de Justiça de Minas que foram revertidos pelo STJ, e o precedente que nós tínhamos até então era de 2005, depois foi repetido em 2009, relatado então pelo ministro Fernando Gonçalves. Mesma questão, abandono afetivo do pai que não deu amor na época certa. Alguns trechos eu vou ler dos votos para situar a discussão. O ministro Fernando Gonçalves. Por certo, um litígio entre as partes reduziria drasticamente a esperança do filho de ver acolhido, ainda que tardiamente, pelo amor paterno. O deferimento pedido não atenderia ainda o objetivo de reparação financeira, porquanto o amparo nesse sentido já é providenciado pela pensão alimentícia. Nem mesmo alcançaria o efeito punitivo e dissuasório, porquanto já obtidos com outros meios previstos na legislação civil, conforme já esclarecido. O ministro César Asfor Rocha, na época, também aderiu ao voto do relator, e nós tivemos, em 2005, ainda um voto vencido, do ministro Barros Monteiro, admitindo a aproximação entre o direito de família e a responsabilidade civil. O que, aliás, não é um tema novo, né? A aproximação da responsabilidade civil com o direito de família. Filosoficamente, sobre esse assunto, nós podemos fazer dois tipos de abordagens. Uma abordagem dogmática e uma abordagem zetética. O que é uma abordagem dogmática? A abordagem dogmática é analisar o direito, verificar se o fato se enquadra nas normas legais e, ao final, julgar procedente ou improcedente uma ação. O raciocínio jurídico, a nossa prática jurídica, em 99% ela é uma prática estritamente dogmática, é o que nós fazemos, a dogmática. Agora, uma reflexão histórico-filosófica propõe outro tipo de abordagem, que é a abordagem que na filosofia se chama de zetética, que vem do verbo grego zetai, que significa perguntar, indagar, pesquisar. Então, quais são as duas abordagens, dogmática e zetética? Uma abordagem dogmática é: o nosso direito comporta a indenizabilidade do abandono afetivo? Abordagem zetética: nós devemos permitir, é bom para nós, enquanto evolução dos costumes, que as relações afetivas se transformem numa sentença condenatória, numa indenização por pecúnia? Eu vou começar então com essa abordagem dogmática. Já mencionei esse precedente anterior, de 2005. Analisar um precedente que aplicou o direito a um caso concreto é estritamente uma abordagem dogmática.
Esse precedente só se reverteu em 2012, abril de 2012, quando a ministra Nancy Andrighi relatou o recurso especial número 1159242, caso os alunos queiram anotar. Eu disse alunos porque eu vejo só muitos alunos aqui. Né? Recurso especial 1159242, que confirmou um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O fato foi o seguinte, ele jamais prestou nenhum tipo de cuidado, atenção, amor com a filha durante toda a vida dela, toda a minoridade. Ele dizia que ele não conseguiu ser pai em razão da agressividade da mãe e foi condenado em primeiro grau a danos morais de R$415 mil, que depois foram reduzidos no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, a R$250 mil. A ministra Nancy Andrighi fez uma distinção nesse precedente. E aqui nós estamos ainda no plano da dogmática. Isso quer dizer, se os dispositivos sobre responsabilidade civil e as normas do direito de família autorizam a indenização por abandono afetivo. Ministra Nancy Andrighi, a distinção que ela faz entre cuidar e amar. Aqui não se discute o amar, e sim a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. O amor diz respeito à motivação, questão que refoge os lindes legais, situando-se pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa materialização no universo metajurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. Bem, o cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distinguindo-se do amar pela possibilidade de verificação e comprovação do seu cumprimento. Posso comprovar se alguém está cuidando de alguém. Que surge da avaliação de ações concretas, presença, contatos, mesmo que não presenciais, ações voluntárias em favor da prole, comparações entre o tratamento dado aos demais filhos, quando existirem, entre outras fórmulas possíveis que serão trazidas à apreciação do julgador pelas partes. Em suma, amar é faculdade, é a motivação. Cuidar é dever, que seria apreciável objetivamente. A ministra Nancy foi acompanhada pelos ministros Paulo de Tarso e pelo ministro Sidney Benetti, todos nossos conhecidos. Houve uma divergência, que foi do ministro Masami Ueda. E, aliás, uma das frases que ele disse na divergência eu coloquei como epígrafe ao meu artigo. Porque eu li todo o julgamento e as notas taquigráficas dão a demonstrar que o ministro, de alguma forma, ficou indignado com a decisão. Só que ele falava uma frase e era rebatido, etc. Mas certamente ele saiu insatisfeito dali. Ele disse assim, em um certo momento, o ministro Masami Ueda. Agora, o que é negligência no sentido do dever, do pátrio poder? Não sei. Nós mesmos, como pais, avós, eu acho que ele é avô, deve ser avô, temos inúmeras falhas. Então ele estava dizendo o seguinte, olha, se esse cara não está sendo condenado a R$250 mil por abandono afetivo, provavelmente eu posso ser condenado também no futuro por não ter cuidado de um neto, de um filho, etc. Bom, sucede, ministro Ueda, sucede que, com todo respeito, ministra Nancy, a defesa dele se centra na alegação de que, se os progenitores não dão essa assistência material, o que pode surgir daí é a perda do pátrio poder, perda do poder familiar. Quer dizer, a falta de cuidado num certo momento não é irrelevante por direito, gera como consequência a perda do poder familiar. Isso é uma consequência. Vossa Excelência diz, não só a perda do pátrio poder, mas ao complexo dos direitos inerentes à honra, à estima, e que isso caracterizaria o dano moral. Então, esse dano moral também poderia, independentemente da perda do pátrio poder, incidir. E se assim for, diz o ministro Ueda, não haverá mais tranquilidade. Vamos causar aquilo que o ministro Benetti sempre fala, estabelecer uma cisânia dentro da família. Porque essa pessoa, certamente, se o pai é abastado, irá concorrer na herança no dia em que ele faltar. Ou esse pai negligente, vamos dizer,
Agora, o que é a negligência no sentido do dever, do pacto de dever, não sei. Nós mesmos, como pais, avós, temos inúmeras falhas. Isso é o que trouxe ao cenário nacional a discussão sobre o abandono afetivo, esse precedente. O que é o dano, sob o ponto de vista jurídico? O dano, sob o ponto de vista jurídico, é um conceito construído. O dano psicológico, o dano biológico, o dano ambiental é um conceito que pertence à psicologia, à ecologia, às ciências metajurídicas. Agora, o dano sob um ponto de vista jurídico, ele é construído pelas normas. São as normas e o direito que definem que tipo de alteração na realidade reproduz dano. Então a gente pode fazer uma distinção, essa distinção que a professora Judite Martins Costa faz num artigo publicado naquela coletânea muito famosa, Reconstrução do Direito Privado, uma distinção entre um conceito leigo de dano e um conceito jurídico de dano. Então, certamente o conceito leigo de dano, aquilo que é dano sob o ponto de vista da psicologia, sob o ponto de vista da biologia, é muito mais amplo do que o conceito jurídico de dano, porque a ordem jurídica ela seleciona algumas condutas que torna relevante para o direito, de modo que o acontecimento, aquela alteração deverá provocar uma indenização, uma responsabilização ou até uma sanção penal ou uma sanção de natureza civil, como é a perda do poder familiar. Então, são dois cenários diferentes. O dano sob um conceito leigo ou naturalístico e o dano sobre ponto de vista jurídico. Acontece que o dano sob o ponto de vista jurídico ele pode se alargar ou pode diminuir. O que nós temos aqui nessa decisão é uma ampliação do conceito de dano para abarcar uma conduta da vida, das relações familiares, que até então nós não considerávamos dano. Não ser amado por alguém, gente, todo mundo sabe disso, é uma fatalidade, isso acontece. Muita gente não é amado por ele, gente quer. Acontece. Nesse caso concreto, a menina não foi amada pelo pai. Mas isso acontece. Isso não é nenhuma novidade, isso não é nenhuma descoberta copernicana. Aqui, ó, acontece não ser amado. O problema é o seguinte, e aqui nós estamos já começando a abandonar uma abordagem dogmática. A abordagem dogmática é isso. Se aquilo que a ordem jurídica considera como dano está de fato acontecendo. Agora eu quero pular a cerca. Eu quero entrar numa abordagem zetética. Será que nós devemos ampliar o conceito de dano para abranger frustrações amorosas, fatos da vida que são naturais e que muitas vezes nós não conseguimos sequer atribuir qual a causa desses abandonos ou desses desamores? Acredito que nós devemos ter aqui na plateia uma série de profissionais do direito, advogados, estudantes, advogados principalmente, do direito de família. Vocês devem ter dito algumas vezes para os seus clientes o seguinte: olha, não se discute mais a culpa na relação, a culpa no rompimento da relação. A culpa ela tinha uma relevância no direito positivo que hoje não tem mais. Em qualquer audiência, em qualquer sentença, quando se traz a culpa, os juízes afastam, os advogados já sabem que isso não é levado em consideração. Mas por que nós passamos a ignorar essa palavra culpa na legislação? Simplesmente porque os fatos se revoltaram contra o direito. É possível determinar de quem é a culpa no rompimento de um relacionamento? Bom, geralmente o que chega no fórum, na Maria da Penha, por exemplo, é o ato final. Ela trai ele bate nela, ele abandona as crianças, mas para chegar a esse resultado, que seria a gota d'água numa relação conjugal, se nós formos pesquisar as causas, às vezes são acontecimentos de 10, 15, 20 anos atrás, uma relação que já começou errada e que chegou no seu ápice, no seu ato final. Bom, voltando à minha abordagem zetética agora. Zetética é outra coisa. Zetética nós devemos tornar relevante para o direito a falta de amor. Bom,
Professor de filosofia, vocês que se arriscaram, vocês que me convidaram, tá? Olha só, Paolo Grossi, que é o principal historiador vivo ainda no direito, ele faz uma comparação num livrinho chamado Mitologias Jurídicas da Modernidade. Ele faz uma comparação entre o direito moderno e o direito medieval. As transformações que acontecem na modernidade no direito, a partir do direito medieval chegando até o direito moderno. Tem dois trechinhos aqui que são fundamentais para compreender essas transformações que acontecem. Uma hora o Paolo Grossi diz assim: o universo medieval caracteriza-se, aos olhos atentos do historiador, por exprimir no seu seio aquilo que em outra ocasião apontei como um poder político não consumado. Entendo por não consumado não a falta de efetividade que frequentemente existe e às vezes pode se agravar, transformando-se até mesmo em manifestações tirânicas, mas sim a ausência de um projeto totalizante, onicomprensivo. Em outros termos, o poder político não pretende controlar a integralidade do fenômeno social, ou melhor, distingue-se o direito na Idade Média e o poder político na Idade Média, distingue-se por uma indiferença substancial em relação àquelas zonas amplas ou mesmo amplíssimas do social que não interferem diretamente no governo da coisa pública. Então, o direito na Idade Média, gente, não quero transformar essa palestra numa aula de história do direito da Idade Média, mas o direito na Idade Média ele tinha esse caráter, ele era fragmentário, ele era construído ao longo de séculos, ele era em base principalmente costumeira, e ele não abrangia esferas gigantescas da vida social. Não tinha o direito de família medieval. Não havia disposições sobre regime de bens no direito medieval. Quando eu explico isso para os alunos, geralmente eu projeto, na comparação entre o direito medieval e o direito moderno, eu coloco de um lado a Catedral de Chartres, e de outro aquele monumento à feiura que é a Catedral de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Parece um fumigador, um funil virado de cabeça para baixo. O direito medieval, ele é fragmentário, ele é assimétrico, algumas partes ele exclui, algumas partes ele é indiferente. Direito moderno é todo sistemático, organizado, ele tem que abranger todas as esferas da vida pessoal. Diz o Paolo Grossi: lentamente, mas incessantemente, a velha psicologia da indiferença, que caracterizava o direito até então em relação a grandes zonas do jurídico, velha psicologia da indiferença, é substituída por uma psicologia extremamente atenta, uma atitude invasiva, um envolvimento sempre maior na produção do direito. Tudo isso, bem inserido no interior de uma visão de poder político como potestade onicompreensiva, potestade sempre mais consumada, inicia-se uma longa estrada que verá o príncipe, o poder, o Estado, sobre uma trincheira de batalha contra toda e qualquer forma de pluralismo social e jurídico. Então, qual é o cenário que nós estamos observando aqui? Do direito medieval para o direito moderno, nós temos o abandono dessa psicologia da indiferença e o direito passa a tomar conta de todas as esferas da vida pessoal. Outro exemplo que me vem, que também lancei aqui no meu artigo, é o caso da legislação penal. Nos anos 60 houve uma reforma penal na Inglaterra para a exclusão de alguns crimes que ainda perduravam na legislação penal. Crime de prostituição, oferecer-se à prostituição, era considerado ainda crime. Não causava nenhuma repercussão na sociedade, mas apenas denegria pessoalmente. Crimes das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, considerado crime pela legislação penal da Inglaterra até os anos 60. Também deixou de ser crime. Por quê? Porque houve um juízo de que essas condutas deveriam ser afastadas do direito e tornadas indiferentes, irrelevantes. Muito bem. Vocês que são estudantes de direito de família, vocês já devem ter ouvido falar em direito das famílias. Não é, Cláudio? Direito das famílias. O que é o direito das famílias? O direito das famílias é uma revolta dos fatos da vida contra a lei que concebeu um padrão de família que impõe
como o padrão determinado. Isso quer dizer que essas novas famílias, mononuclear, dois pais, duas mães, quer dizer que só existe a partir de hoje? Não, sempre existiu. Só que o direito, ele tinha essa pretensão onicompreensiva de tratar como família apenas um certo fenômeno da sociedade. A idade moderna, que o Paulo Grossi chama, é a idade das mitologias jurídicas. Encolheu-se em um constrangedor horizonte de modelos, sendo a complexidade da experiência jurídica notavelmente sacrificada. Então a complexidade das relações sociais foi sacrificada para um modelinho. Visão potestativa do direito, sua estatalidade, sua legalidade constituíram um observatório deformante, já que, baseando-se unicamente no modelo e no ato da produção, a regra jurídica se apresenta como norma, ou seja, como um comando autoritário do titular do poder. Muito bem, e qual é a relação disso com o nosso tema? Onde é que nós chegamos? O que eu coloco no meu artigo, e gostaria de discutir com vocês, é o seguinte: eu transformar uma vicissitude, uma frustração, o fato de não ter amor. Veja bem, eu não estou aqui falando da prestação alimentar, da provável destituição do poder familiar, que são consequências que se atribuem à falta de amor. Mas eu transformar essa isolada falta de amor em indenização, em sentença condenatória, significa que o direito vai se debruçar sobre um fenômeno que até então era irrelevante para ele. E se nós generalizamos essa expansão do direito, que é uma característica do direito moderno, para outras áreas, outros fenômenos, nós vamos... a pergunta que eu me faço aqui no direito, nós vamos nos dirigir para uma situação, sob o ponto de vista civilizacional, melhor? É melhor que o direito regule todo e qualquer aspecto da nossa vida? Ou é fundamental para a nossa liberdade que nós consigamos manter algumas esferas de irrelevância para o direito? Veja bem, casamentos, expandindo a possibilidade da indenização do dano moral por abandono afetivo, o rompimento de uma relação conjugal. Viveram juntos, houve o cumprimento dos deveres conjugais, mas ele não amou, ela não amou. Não amou. Divórcio. Indenização do abandono afetivo. Não me senti amado. Não me senti amada. Só um pouquinho, gente. Eu já não estou mais falando como professor de filosofia, estou quase advogando já. Onde é que nós vamos chegar com isso? Né? Tem um psiquiatra que eu gosto muito, que se chama, é um inglês que trabalhou muito tempo em presídios e num hospital de periferia em Londres. E ele escreve sobre a vulgarização da sociedade moderna. Ele tem uma série de artigos publicados, até mesmo em português, naquela revista Dicta e Contradicta. Então ele diz assim, ó, o que significa a expansão do Estado ou a judicialização das relações sociais? Esse cara, ele recebia nesse hospital médicos estagiários do terceiro mundo, das Filipinas, basicamente das Filipinas, da Índia, né? E nesse hospital ele atendia drogados, drogados que chegavam ali em overdose, etc. E esses médicos estagiários, eles ficavam super surpresos, porque tão logo o paciente se recuperava da droga, ele se levantava e dizia assim: deixa eu sair daqui, me consegue mais um baseado, ou me consegue uma pedra de crack, e saía correndo e ia embora. Daí os médicos indianos, que era outra civilização, médicos filipinos, ficavam olhando, mas que estranho. Eles acordam, estavam mortos, e não dizem, não agradecem, não perguntam quem é que salvou a vida deles, etc. E isso aconteceu várias vezes. A interpretação que esse psiquiatra, Theodore Dalrymple, dá para isso é o seguinte: o cara que chegava no hospital nessa circunstância, ele ia ali como devedor de uma prestação social. Então tinha um médico ali que ia tratar ele, ele não via a pessoa que estava tratando ele como uma pessoa.
como alguém com sentimentos, etc. Ele via um servidor público que ia prestar um serviço para ele. E ao final do tratamento, ele simplesmente levantava e ia embora. O que houve aqui? Houve um esfarelamento das relações humanas. Aquilo que era uma relação humana entre paciente e médico se transformou numa relação de direito administrativo. Então é o seguinte, eu sou devedor de um direito subjetivo, uma prestação positiva do Estado, tem que me tratar, me colocar de pé para eu poder sair, sem necessidade de agradecer, sem necessidade de falar nada. Na minha concepção, segundo o que eu estou defendendo aqui, a expansão do direito para abranger a indenizabilidade do dano moral vai nos colocar numa situação muito parecida. Nós vamos transformar relações espontâneas, humanas, em uma relação de devedor-credor. Isso com uma notável perda de valor nas relações familiares. A preocupação do ministro Ueda, quando ele julgou o recurso especial, ele não conseguiu expressar verbalmente a indignação dele. Mas, olha a minha pretensão, mas eu tenho a impressão que ele queria dizer isso. Tá? Que é o seguinte, que a expansão da indenizabilidade para esses danos representaria uma superjudicialização das relações humanas, nos colocando numa situação em que um fato da vida normal, e todo mundo já passou em alguma situação, pode gerar uma indenização. Eu concluo esse artigo, e concluo a palestra também, dá 30 minutos, né, Cláudio? Que os fatos, a complexidade da vida se revoltam contra as tentativas de canalização ou sistematização jurídica. Da mesma forma que a jurisdição declarou-se vencida diante do desafio de indagar a culpa na separação judicial, não será de admirar que o mesmo aconteça com o abandono afetivo. Isso aqui é uma profecia que eu estou fazendo. Tá? Como a jurisdição se declarou vencida diante da apuração da culpa nas relações conjugais, no abandono afetivo vai acontecer a mesma coisa. Caberá ao abandonado o quê? O palestrante é um insensível. Caberá ao abandonado tentar, na vida adulta, refazer os laços que porventura não se formaram na sua juventude. Tal destino parece mais humano do que entregar-lhe uma sentença condenatória. Uma sentença condenatória poderá, e aí exercício de profecia de novo, na verdade prejudicar o reforço desses laços familiares. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpas por algum jargão de filosofia, mas como eu digo para os meus alunos do primeiro semestre, a filosofia, e Aristóteles também dizia isso, né, gente? Eu estou em bom lugar, que a filosofia é inútil, mas é a mais importante da ciência. Obrigado, bom dia para todos. Vamos abrir então para perguntas. Eu preciso só que consigo passar aqui. Sim. Bom dia, meu nome é Vasco. Eu sou um pai quase desesperado, só condenação parental, por isso estou aqui. Então me desculpem os advogados, mas de cunho filosófico, filosofia é a mãe de todas as ciências, eu vou dizer. Se uma pessoa vai lá na igreja, certo? Diante dos seus entes mais queridos, aqueles que lhe ensinaram todos os seus valores, de o que é correto, o que é certo, e aceita de comum acordo com aquele outro ente que está formando seu laço matrimonial, de que aquilo é valoroso e deve de ter valor, e jurar perante aquelas pessoas, né, seus entes queridos e Deus, que na saúde, na alegria, na tristeza, aquela coisa toda. Que a gente um dia comete essa besteira, que o conselho que ele fez uma vez não faça outra. Mas tudo bem, isso do ponto de vista do abandono afetivo,
isso não teria um valor jurídico também? Não porque você me deixou de me amar. Isso claro, é uma possibilidade, quer dizer, uma pensão material tu pode ser obrigado a cumprir a vida inteira, mas é uma coisa subjetiva. O amor o coração é um músculo involuntário. A gente pode amar os afetos e desafetos, mas do ponto de vista de que tu tá lá, de comum acordo, aquilo para ti tem valor, aquelas pessoas estão todas, diz casamento fosse bom não precisar de testemunha. Então toda essa questão não muda essa sua abordagem, assim, não dá um outro contexto do ponto de vista jurídico? Eu acho assim, que a tua primeira colocação está perfeita, tu assume compromissos ali, mas eu tenho uma certa dificuldade de ver esses compromissos transformados numa consequência jurídica, quando tu tem outras esferas normativas que podem dar uma resposta para isso. Por exemplo, numa comunidade bem estruturada, em que valoriza esses valores religiosos, por exemplo, a conduta do indivíduo se polariza não pelas normas jurídicas, que ele está obrigado a obedecer sob pena de uma sentença condenatória, mas pelo medo da repreensão ou pelo sentido de compromisso com a sua comunidade. E quando o cara cria os filhos, o compromisso não é só com a família, com a comunidade, com os seus companheiros de igreja, etc. Eu acho que sim, eu acho que tem que ter uma repercussão, mas eu não acredito que essa repercussão seja uma repercussão jurídica, né, pecuniária. Por isso que eu te digo o seguinte, o abandono afetivo, suponha uma comunidade pequena, de fortes vínculos sociais, em que as pessoas têm uma vida comunitária, etc. Não se ouve falar em abandono afetivo ali. Não escuta falar. O abandono afetivo acontece quando nós já nos desvinculamos de todos os laços que nos unem. Nós não temos mais vergonha de nada. Significa o seguinte, que eu cuidar ou não cuidar do meu filho vai ter repercussão só pecuniária. Né? Eu acho que, de repente, estamos trocando ideia, né? Mas eu acho que é isso aí. Mais perguntas? Para mim também o abandono afetivo tem dois aspectos, né? Do que abandona e do que é abandonado, que ambos sofrem, na verdade, das suas formas, filosoficamente. Daí eu não sei se foi ouvido, eu só quis dizer que essa questão do abandono, quando se entra numa... essa decisão, inclusive, ela é muito polêmica e realmente muito problemática. Ela traz pós e contras, até a intenção de quem está aqui, uns às vezes só para aprender, e eu, no caso, não só aprender, mas também para me engajar nessa luta. Mas e decisões assim eu acho que tornam bem problemática, às vezes, esse trabalho que eu acho que é necessário, que, como disse, vou me engajar também de alguma forma a fazê-lo. Mas a questão que eu vou repetir dentro do microfone agora é só essa, da questão que eu vejo que quando tem alguém que alienia ou alienado, há realmente a necessidade, como foi feito uma mediação, de um trabalho psicológico, que aí com certeza tem sofrimento de ambas as partes, ou até a falta, e onde foi muito bem dito pelo palestrante, deixa eu ver, o Jamil, quando o pai descobriu, quando o pai descobriu que esse retorno afetivo é algo poderoso, algo que não tem como se medir, ele quis a guarda também. Ele começou a trocar fralda, começou a fazer coisas que, em princípio, a mulher historicamente fazia, mas ela não fazia, vem por uma questão histórica, não por maldade, nem bondade, mas fazia, e o homem não tinha acesso àquilo. Então é algo muito interessante. Quer dizer, eu passei para outro tema, mas... Não, é interessante. Eu vejo assim, se nós formos investigar, se é uma dificuldade dogmática, for investigar as causas de um abandono em concreto, às vezes é o seguinte, a gestação ou a concepção dessa criança não foi dentro do matrimônio, não foi dentro de uma relação estável. E todos nós somos culpados na sociedade, isso aí acho que é um fato, de um modo como nós incentivamos, às vezes, essas relações casuais. Né?
de uma relação casual não vai surgir um pai afetivo. Aquele filho é um transtorno para ele, né? Então, se nós somos tolerantes com o comportamento irresponsável nos seus relacionamentos, como consequência, quem semeia vento colhe tempestade. Se nós não fazemos julgamentos morais sobre algumas condutas nossas, o que nós vamos escolher é isso, é filhos abandonados, né? Agora, fazer julgamentos morais hoje parece que não é muito politicamente correto, né? Dizer que uma pessoa tem um comportamento promíscuo, que a geração de filhos irresponsavelmente é uma atitude irresponsável, né? Isso que vai gerar o abandono afetivo. Numa família bem constituída, com valores, o abandono afetivo, o matrimônio até pode falir, mas a relação entre os filhos não, né? Pelo menos essa experiência que eu tenho empírica de vara de família, né? Muito obrigado. Embora, né, eu coloco, aproveitando a oportunidade, eu acho que o importante é realmente essa mudança de foco e deixar bem claro que, na verdade, quem tem o direito é a criança. A criança é a dona de todos os direitos dessa relação. Os pais têm deveres, sejam com ela ou entre si em relação delas. Essa eu acho que é o fundamento da mudança de parâmetros e se conseguir olhar de forma mais madura, mais moderna, e moderna com maturidade, eu quero dizer, essa questão da convivência que resiste à separação com o filho, que é o elo, né, principal dessa situação. Muito obrigado. O meu trabalho de conclusão, eu tive o topete de fazer em cima desse tema e criticar essa decisão. O meu trabalho de conclusão foi em cima do acordo. Teu nome é, colega? Cláudia. Eu acho que eu devo ter lido alguma coisa, porque eu procurei bastante, eu li quase tudo que você escreveu. Depois eu vou procurar aqui. Bom, Cláudia, e daí, Cláudia? Porque eu considero assim, é uma intervenção muito forte do Estado no sentido de impor um afeto e eu considerei um retrocesso às relações familiares, porque hoje toda a relação familiar está baseada na vontade de amar, na adoção, onde tu preserva o afeto, onde tu não destitui o poder familiar de uma criança pelos pais não terem condições financeiras. E tudo isso foi uma evolução ao longo do tempo que foi se premiando como todo o amor e o relacionamento é livre. Eu vejo como uma decisão que ela foi eficiente, mas ela não tem uma eficácia. Por ela ser dentro de uma relação de família, é um dano que não extingue. Em que momento tu cumpre esse afeto ou deposita esse valor